Domínio Público, o seu programa de entrevistas, está de volta. Todas as sextas-feiras, você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia através de entrevistas com convidados especiais. Hoje vamos conversar com o superintendente de expansão e obras da Transurb, Humberto Casper, que irá falar sobre as obras de ampliação da linha do metrô até Novo Hamburgo. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Humberto Casper é engenheiro eletricista com especialização em gestão da qualidade e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi presidente do Sindicato dos Metroviários de Porto Alegre e atua na Transurb há 24 anos. Boa noite, Humberto Casper. Boa noite, Jairo. É um prazer estar aqui nessa importante emissora de televisão aqui da nossa região metropolitana. Casper, tu estás há 24 anos acompanhando toda a trajetória do Transurb. E a ampliação para Novo Hamburgo, ela é uma obra já desejada, uma obra esperada, né? E agora já está se concretizando, né? Já houve a primeira expansão São Leopoldo, se transformou em realidade, e hoje essa obra tão sonhada, né, por toda a região metropolitana está se materializando. Como é que está o andamento das obras para a expansão até Novo Hamburgo? Estão a todo vapor, dentro do que foi estabelecido em janeiro desse ano, dia 13, quando foi lançado pela ministra Dilma, a obra, junto com o ministro Márcio Fortes, presidente da Transurb, e os prefeitos de Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? Quando foi lançado, desde então estamos a todo vapor trabalhando no sentido de concretizar a meta de concluí-la, essa expansão de 9,3 quilômetros em 3 anos. Nós reduzimos o prazo inicialmente previsto de execução da obra para 3 anos por solicitação do governo federal através do Ministério da Casa Civil, que controla hoje as obras do PAC. Então é importante frisar que essa obra foi inclusa no PAC, portanto, para nossa satisfação e alegria, não temos tido nenhum problema de execução do ponto de vista financeiro da obra. Eventualmente, temos tido alguns problemas que temos contornado com toda a sabedoria e com capacidade técnica que a equipe da Transurb e do consórcio Nova Via possuem. Tivemos agora, recentemente, um pequeno problema da enchente, né, do Rio dos Sinos, mas tudo isso sendo contornado de modo que a gente possa cumprir o cronograma, né, e que tem como meta de conclusão da obra 3 anos, e uma meta parcial de inaugurar 2 estações até final do próximo ano, meados de setembro ou outubro. Quanto significa este investimento do governo federal, Casper? Hoje, atualizando para valores atuais, aproximadamente 700 milhões de reais serão investidos na região, né? Importante frisar que se trata de uma obra que não é uma novidade do ponto de vista do projeto original da Transurb. Se trata da conclusão da primeira fase, que originalmente foi projetada lá na década de 70 pelo GIPOT, né? Que era o organismo de projeto e planejamento do governo federal, na época. A reconstrução, vamos dizer assim, de uma via de passageiros de Porto Alegre a Novo Hamburgo, que foi, no passado, a segunda ferrovia de passageiros construída e implantada no país. As principais cidades ao longo do nosso eixo, elas se formaram ao longo da antiga linha férrea, que transportava passageiros de Novo Hamburgo a Porto Alegre, inclusive a cidade de São Leopoldo. E Canoas, né, nasceu em torno da estação, originalmente lá, ali no centro. Então, é uma satisfação estar trabalhando num momento tão especial da empresa, né, um momento que só se equipara com aquela fase inicial de implantação da linha 1 da Transurb. Uma obra importante que vai revitalizar aquela região, vai servir como uma alternativa de deslocamento da população em relação a 116. A 448, uma outra importante obra do governo federal na região, junto com a expansão da linha 1 da Transurb até Novo Hamburgo, significa um grande investimento do governo federal na região metropolitana de Porto Alegre, superando aí 1.800 bilhões de reais. E o que impacta do ponto de vista de passageiros? Qual é a previsão a partir desta ampliação? Nós já tivemos uma etapa importante com São Leopoldo, que ajudou a consolidar, e agora com Novo Hamburgo, o que deve impactar? Nós estamos aguardando que se agreguem inicialmente de aproximadamente 30 a 35 mil passageiros.
Agora, esse número ele pode ser ampliado significativamente em função de todo um estudo de integração modal que nós estamos fazendo ao longo do eixo da Transurb, né, como um todo, mas especialmente aí, uma revisão do sistema municipal de São Leopoldo e Novo Hamburgo, de integração, inclusive a estação FENAC, uma estação fundamental, a terceira estação, a penúltima vai ser, depois a última vai ser a estação central de Novo Hamburgo, a estação FENAC está junto à nova rodoviária de Novo Hamburgo, uma rodoviária intermunicipal, então ela tem o potencial de agregar todo um volume de usuários do transporte público que pode, inclusive, acessar Porto Alegre fazendo um transbordo simples, rápido na estação rodoviária que vai estar integrado com a estação final. Tem ganhos para a população, é um transbordo que trará ganhos para a população, porque reduz tempo de deslocamento até Porto Alegre e principalmente reduz custo de passagem para o usuário, né? O usuário vai pagar menos pagando uma tarifa integrada do que se ele se deslocar uma tarifa, por exemplo, do município tipo Dois Irmãos direto a Porto Alegre. Isso já é comprovado atualmente porque nós temos várias linhas intermunicipais que estão integrando fisicamente com a estação São Leopoldo hoje, né? E com isso há um ganho em termos de redução de custo de transporte para essa população que se desloca, por exemplo, Montenegro a Porto Alegre e vice-versa, né? E também ganha o sistema de transporte porque reduz custos, quilometragem a menos rodada, menos custo para o sistema ônibus, que permite a redução de tarifa. Ao mesmo tempo, ganha a comunidade como um todo, ao longo do eixo, porque menos veículos circulando na 116 tão congestionada, e que nós já vivenciamos essa realidade que precisa ser superada, né?